Tá tudo errado dentro do Cruzeiro. Tá tudo errado dentro do Cruzeiro. O que aconteceu ontem foi uma coisa assustadora, na verdade, dentro do contexto em que nós estamos inseridos. A diretoria não sabe o que fazer, a comissão técnica não sabe o que fazer, os jogadores estão desesperados buscando o apoio da torcida, os jornalistas estão ficando enlouquecidos. E eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas antes eu quero te pedir para poder deixar o seu like, hypar o vídeo, pegar o link, mandar nos grupos de WhatsApp, se inscrever aqui na Cláudio Silva TV e vamos chegar ao número de 45 mil seguidores por aqui. O Cruzeiro ontem empatou um jogo que, dentro do contexto atual, é uma maluquice. O Cruzeiro, independente de qualquer coisa, deveria ter ganhado a partida de ontem. Porque tem duas derrotas, né, nessa mesma competição. O Campeonato Brasileiro é perigoso, muito perigoso. O momento de abrir os olhos e redobrar a atenção é agora. Dentro de um contexto natural, seria normal empatar com o Mirassol lá em Mirassol, porque o Mirassol é muito forte jogando sobre seus domínios, é uma equipe muito ajustada, muito organizada, manteve a maior parte dos seus jogadores, manteve o treinador, e o projeto continua sendo levado da melhor forma possível. Do lado do Cruzeiro, a coisa está toda descambada. A diretoria está mais perdida que segue em tiroteio e tem pouca gente observando isso. A diretoria do Cruzeiro errou muito feio no planejamento. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem como obrigação, né, ganhar o Campeonato Estadual deste ano. O Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisa ganhar para dar uma resposta para o seu torcedor, que já tem 6 anos que o Atlético vence esse campeonato. E aí o Cruzeiro chega diante de uma situação em que ele se coloca em risco para toda a temporada por causa do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro nunca deveria ter sido, nunca deveria ser prioridade para o Cruzeiro, devido à sua grandeza. O Cruzeiro disputa nessa temporada 3 campeonatos de primeira grandeza e o campeonato estadual é o pior, talvez um dos piores do Brasil. O pior não é, um dos piores do Brasil, e que não resulta em absolutamente nada. Só que existe um quê de porém dentro desse contexto. Se o Cruzeiro não vence o campeonato estadual, a crise está instalada. Se o Cruzeiro sacrifica seus jogadores para ganhar esse campeonato estadual, a temporada vai pra merda. Porque o que está sendo feito hoje, o planejamento, ele é da diretoria, ele é da comissão técnica, ele é dos jogadores. Não, os jogadores só executam, né? Eles são os funcionários que estão abaixo da hierarquia. Eles executam. E aí eles precisam dar ênfase àquilo que lhe mandam fazer. A diretoria planejou fazer o campeonato estadual com o sub-20 ou com o time reserva, mas quando começou a apertar, ele correu e colocou o time titular, apressando o retorno, o início desses jogadores, e aí o Cruzeiro corre risco de comprometer toda a sua temporada, que poderia ser uma temporada muito boa. Eu já disse em um vídeo anterior que a régua subiu, e com ela veio a cobrança, e uma cobrança assustadora e válida. Embora eu não concorde com algumas coisas, mas eu acho que é válido. Não é porque eu não concordo, tá errado. Né? Eu não concordo porque eu tenho a minha forma de ver o jogo. Não quer dizer que por eu não concordar eu esteja errado. Porque eu acho que o campeonato estadual ele deveria olhar dar de ombros. A portuguesa ganha mais dinheiro do que o Cruzeiro para disputar o campeonato estadual. Então os valores são irrisórios. O Cruzeiro deveria ter abrido mão, ainda dá tempo, de abrir mão do campeonato estadual, parar, segurar esses jogadores. Tem um jogo agora no sábado contra o RT, a última partida da fase de grupos. O Cruzeiro precisava, de forma inteligente, vir a público e falar com o torcedor: olha, nós estamos abrindo mão do campeonato estadual. Nós vamos segurar os nossos jogadores, vamos recuperar os nossos jogadores, vamos dar rodagem para quem não está jogando, e é assim que a gente vai na sequência do campeonato estadual. Se cair, tudo bem, não tem problema. Né? Não está sendo rebaixado para a segunda divisão, fomos até aqui, erramos, tem que reconhecer. Quando a gente reconhece que a gente errou, fica mais fácil da gente dar sequência no trabalho. Erramos no planejamento, e aí, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos disputar a competição com jogadores que não estão sendo utilizados, com os meninos das categorias de base que aqui estão, fora os que nós vendemos. E a partir de agora, hoje, quinta-feira,
nós não vamos colocar nenhum dos titulares em campo até a volta por causa da parada do carnaval. E ninguém vai para as festas. Não tem festa para jogador do Cruzeiro. Nós vamos fechar aqui, vamos treinar para nós darmos uma resposta contra o Corinthians lá na frente, no próximo dia 11. Se o Cruzeiro perder para o dia 11, fica insustentável a manutenção do técnico. Então, o Cruzeiro precisa urgentemente rever o seu conceito e refazer a rota. Eu sei, a pressão vai ser gigantesca, mas o que eu vejo é o que precisa ser feito. O Cruzeiro precisa abrir mão do campeonato estadual, deixar os jogadores que não estão sendo utilizados jogarem o campeonato estadual, focar, porque o que o Cruzeiro fez ontem foi uma vergonha. Física e taticamente foi uma vergonha diante do Mirassol. Eu compreendo perfeitamente, porque o Cruzeiro fez um jogo pesado, mas isso não pode ser justificativa, porque o planejamento, quando se planeja o início da temporada mal, não tem como voltar atrás. Depois que passa-se o tempo, não tem como voltar atrás. O momento é agora, é aproveitar agora. O Cruzeiro precisa acordar para isso. Porque se o Cruzeiro não acordar para isso, ficar nessa sede incessante de ganhar o campeonato estadual, para dar uma resposta imediata, porque é uma resposta, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando. Nós jornalistas que torcemos pelo Cruzeiro não vamos aceitar. O torcedor não vai aceitar que o Cruzeiro não consiga o título do campeonato estadual. Não vai aceitar. Então, nós também não podemos ser levianos. É por isso que eu digo, tem umas coisas que eu não concordo, justamente porque eu particularmente, acho que o Campeonato Mineiro deveria ser deixado de lado durante toda a temporada, fazer um mês, 45 dias de pré-temporada com o time principal. Desde que não esteja brigando para não cair, deixa esse campeonato de merda pra lá. Agora, se for cair, coloca a cavalaria ali, ganha um jogo, 2 e volta com a galera para descansar e deixa os meninos que são menos utilizados jogarem. Eu penso assim. Só que ao mesmo tempo, e eu penso assim como analista, ao mesmo tempo como torcedor, eu compreendo o torcedor, porque eu também quero ganhar. Eu também quero vencer. E aí, não adianta eu vir aqui e ficar pedindo para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não fazer aquilo outro, e eu vou ser um dos primeiros lá na frente a lenhar. Eu preciso ter coerência no meu trabalho. Então eu preciso aceitar. Entender que o Campeonato Mineiro não é prioridade, vamos usar ele, fazer pré-temporada, e quando colocar o time principal é jogo treino, depois de 20 dias treinando, aí vamos colocar, hoje é o time principal. Vamos lá, jogo treino, brincar ali com a galera e tal, ganhar ritmo para o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro tá aí, o Cruzeiro já perdeu 2 partidas. O Cruzeiro já perdeu 2 partidas. O Cruzeiro já empatou com o Mirassol. O Cruzeiro tem 1 ponto no Campeonato Brasileiro, em um ano em que a expectativa sobre esse clube está lá em cima. 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Aproveitamento de segunda divisão. Aproveitamento de rebaixamento. E aí, caminhando um pouco mais para frente, vai pegar o Corinthians. O Corinthians com uma crise infindável, mas o Cruzeiro com uma crise técnica. O time do Cruzeiro não sabe o que fazer. O time do Cruzeiro não joga. E aí, sinceramente, fica insustentável. Fica insustentável. A diretoria não terá argumentos para justificar e para explicar o que está acontecendo. Não terá. Eu sou totalmente contra a queda de treinadores. Quem me acompanha que sabe. Só que eu também sou contra que o Cruzeiro fica remando contra a maré. E se há necessidade, onde precisa ser feito alguma coisa é na comissão técnica, que faça. Porque para mim quem tem que ser mandado embora é quem contrata técnico. E não o técnico. Porque quem contrata técnico errado, que dá errado, esse camarada é que precisa dar explicações. Porque ele mostrou que ele fez um planejamento e o planejamento não funcionou. Eu acredito assim. Você não é obrigado a acreditar dessa forma. Mas, já que quem trouxe não vai embora, mande o técnico. Sou a favor da continuidade do trabalho. Mas o Cruzeiro, na minha visão, ele mostra uma evolução, mas é uma evolução muito lenta. Mas é muito lenta, por isso que eu sou a favor de parar. Parar agora. Não tem essa de parar contra o RT para poder fazer uma mini intertemporada na semana de carnaval para pegar o Corinthians no dia 11. Começa agora. Começa agora, ganha aí 15 dias. Vamos treinar, gente, vamos treinar aqui para a gente conseguir executar.
Vamos recuperar os jogadores, porque está todo mundo arrebentando. Os jogadores estão sofrendo pra caramba. Porque o time corre errado, o time corre em campos pesados, o time não está pronto. Não se prepara uma equipe para uma temporada pesada como é essa com 10 dias. Foram apenas 10 dias de preparação física para esses jogadores, para eles já entrar, queimaram um monte de etapa. E isso é culpa da diretoria com o departamento de futebol. É o departamento de futebol que envolve todo mundo. Tite com a sua comissão, Pedro Júnior, Spindel, Joaquim Pinto, Pedro Lourenço, envolve todo mundo. Todo mundo. Eles planejaram mal. Ficaram com medo do campeonato estadual, do que a torcida ia falar, do que a torcida ia achar. Não se prepararam para poder chegar. E ficaram com medo, né? Ah, vamos deixar o Campeonato Mineiro aqui de lado. E aí, na hora que a gente foi estrear no Brasileiro, o Cruzeiro tomou uma sapatada do Botafogo. O Cruzeiro perdeu de virada para o Curitiba. E agora o Cruzeiro empatou com o Mirassol. Empatar com o Mirassol lá não é nenhum desespero. Mas não pode. O Cruzeiro não tem o direito mais de empatar nas próximas 10 rodadas, nas próximas 7 rodadas, que vamos inteirar 10, o Cruzeiro não pode nem empatar dentro de casa, principalmente. Perder nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tá tudo errado dentro do Cruzeiro. Tá tudo errado dentro do Cruzeiro. E os culpados de tudo isso são os diretores do clube. A diretoria do Cruzeiro fez tudo errado, mas tudo errado. E aí tá acontecendo essa miséria que tá acontecendo no clube. Medidas precisam ser tomadas imediatamente.